Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu não quero falar nada, eu quero mostrar uma imagem para você e quero que você me diga o que é que se passa na cabeça, o que você acha, na sua opinião, que se passa na cabeça de alguém que desenvolve esse tipo de brinquedo que você vai ver agora. Veja comigo. Eu tenho certeza que o que você disse é muito parecido com o que eu penso, meus irmãos. Um brinquedo desse não é feito por acaso nem de forma inocente. Chame de arte, chame de modernidade. Esse movimento de ficar quicando é um movimento de intimidade. Movimento que se fazia em striptease, movimento que você via nessas casas onde tem um pessoal de vida fácil, que vem do próprio corpo. Era lá que você via esse tipo de movimento. Mas daí, chamando de modernidade, de liberalismo, foram trazendo isso para dentro da música, para dentro dos shows e chamando de arte. Não, isso é arte. Você que não concorda, você é ultrapassado, você inclusive tem que ser cancelado. Agora, a gente vai ver aquela matéria aqui do pai que ficou com a própria filha. E tem um motivo aqui para mostrar essa matéria para vocês de novo. A gente já comentou esse caso, mas é preciso a gente falar e entender melhor, porque você vai entender, meu irmão, com esse vídeo que esses pequenos passos são dados para influenciar os pequenos, os próprios pais, a chegar no ponto que você vai ver nessa matéria. Vamos ver juntos aqui e em seguida a gente vai unir essas peças. Por enquanto são peças separadas, tá certo? Mas vamos lá. Falando do caso, o caso do incesto, Incesto que aconteceu ali no município de Canindé. Pela primeira vez, a jovem envolvida nesse caso, que tinha relação sexual com o próprio pai e também com um ex-traficante, falou com a nossa equipe de TV. Ela e o... A gente tinha falado desse caso, que o pai e a filha faziam as intimidades e participavam ali com os namorados que ela arrumava. O namorado que queria namorar com a filha dele tinha que permitir que ele também degustasse a própria filha. Mas aí vai ficando cada vez mais podre o caso, assim que a gente vai sabendo da realidade. Ela também saía, com esse ex-traficante. Vamos lá. E o pai sofreram uma tentativa de homicídio. Você lembra desse caso? As investigações apontam que a madrasta dela e o terceiro envolvido aí no caso, teriam contratado 2 homens para cometer esse duplo homicídio. Você vai ver os detalhes desse caso chocante, não é nem ex-traficante, na verdade, é ex-ficante dela, que está envolvido nesse caso. Era o pai, a filha, o ex-ficante, e aí aparece a madrasta e mais 2 homens. Essa história aí, essa grande história triste, você vai ver agora na reportagem de Anderson Costa. Preste atenção, família, que esse caso... Gostaria de pedir perdão a todos, a família de ambas as partes e a sociedade pelo constrangimento. Sabemos que nosso ato não foi correto e o que nós da família queremos dizer é que a família não sabia. Porém, a mandante e o parceiro de crime dela... O mandante, no caso, é a madrasta, que, segundo a madrasta, agora está dizendo que vivia num relacionamento abusivo. Por isso que eu digo que é bom a gente prestar muita atenção nesse caso. Porque hoje, meu irmão, que essa história da mulher poder dizer que eu vivo num relacionamento abusivo, ela pode cometer um crime e ter a pena muito reduzida ou até nem responder, a justiça dá razão a ela, por ela alegar, mesmo sem antes nunca ter prestado uma queixa, não ter testemunha afirmando que ela realmente vivia num relacionamento abusivo. Ela alega isso e pronto. Se ela tiver dado uma facada no cara, se ela tiver cometido um crime, como esse caso aqui, mandado tirar a vida do próprio, que isso é uma coisa à parte, O relacionamento que ele tinha com a filha é uma coisa que a gente vai comentar. E ela, além disso, a madrasta mandou cometer esse crime. Então veja que é um conjunto de coisas que você vai entender melhor daqui a pouco. Vamos lá. Sabiam sim
do fato ocorrido, do incesto. Hoje, com 21 anos, a jovem que terá a identidade preservada conta que desde os 17 mantém um relacionamento incestuoso com o pai, Jaelson Oliveira, de 39 anos. A madrasta, Maria Aparecida Barroso, sim, segundo ela, sabia de tudo. Ao contrário do que dizem por aí, a mandante e o parceiro de crime dela sabiam sim, há quase 3 anos disso. Ainda segundo a jovem, ela, a madrasta e o pai chegaram a passar por tratamento psicológico para virar a página, mas não deu e as relações continuaram dentro da mesma casa. Até que em junho deste ano, Maria Aparecida resolveu agir com as próprias mãos e contou com a ajuda do ex-ficante da garota, Erilson Lopes. Chegaram os 2 meliantes, um ficou dando cobertura e o outro deu um tempo e acabou atirando. Efetuou 4 disparos, a arma bateu catolé. E os 2 disparos que era para matar de vez eu e meu pai, não deu certo. A mandante e o intermediador do crime foram presos por meio de uma operação montada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil aqui do Ceará. Peraí, família, só pra gente entender, você vê que a voz da menina, ela agora com 21 anos, já é de maior para a justiça, mas você vê que ainda é uma voz infantil. Ela diz que o pai abusava desde os 17 anos. Eu duvido muito. Acredito que é o tipo de pai que compra aquele brinquedo que você viu. Um brinquedo daquele tipo. Tem outros, inclusive, aqui que são artistas famosos, milionários. Exploravam a filha praticamente da mesma maneira. Eu fiz vídeo aqui, né? Juntando alguns, principalmente esses MCs, mais crianças. E, infelizmente, o nosso vídeo foi tirado do ar, né? Pode fazer, agora não pode reclamar, não pode criticar o feito. Então, nesse caso aqui, o que é que você pode entender? Que a criação dessa menina não foi nada certa, porque você vê que a cabeça dela, embora eles digam, não, a gente foi procurar tratamento, a cabeça dela aceita isso, e no fundo ela já gosta do pai dela como homem. Agora, você vê como Deus é misericordioso. A gente atrai as maldições com um pecado, mas mesmo assim, os 2 que deveriam ter levado o fim ali, pela ordem da madrasta, que contratou o criminoso ali para tirar a vida dos 2, Deus ainda deu mais uma chance a esse pessoal. Vá vendo a matéria, meu irmão, e você vai entender onde é que a gente vai chegar. Os 2 foram conduzidos à Delegacia Regional de Canindé, no sertão central do estado, onde o mandado de prisão foi cumprido por tentativa de homicídio. Em depoimento à polícia, o terceiro envolvido na relação sexual entre pai e filha, o Erilson, disse que soube que Maria Aparecida pagou cerca de R$5.000 para José Onofre Ramos, conhecido como PF, para cometer o crime. As informações são do irmão de Jaelson, que também prefere não mostrar o rosto. Ela ligou para mim e dizendo, teu irmão acabou de ser acometido por disparos junto com a tua sobrinha e pediu para que eu pegasse ela na casa dela. Aquilo me causou, de uma certa forma, estranheza, porque ela não falou, o meu esposo, né, foi atingido, ou então vou te esperar no hospital. Aí saí de Fortaleza, fui a Canindé, passei por lá, depois disso eu fui à delegacia, porque parecia que os atiradores teriam sido presos. Aí, após essa situação, já fiquei um pouco cabreiro com isso. Neste vídeo, após ser solta, Aparecida Barroso disse que nada justificava o crime. Veja, essa é a mandante e ela já foi solta. E você vai entender que ela foi solta porque alegou que vivia num relacionamento abusivo. Então veja o que é que estão criando, meu irmão. Jurisprudência para que a pessoa cometa o crime e alegue isso e tenha a pena reduzida ou até perdoada. Mas falou que vivia em uma relação abusiva. Eu não estou aqui para dizer que sou inocente, estou realmente para dizer que cometi um erro, fui acometida pelo desespero de quem realmente vive um relacionamento abusivo de anos. Joelson Oliveira, o pai, está há cerca de 120 dias no Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza. A filha ficou com a marca da bala no rosto e está perdendo a visão aos poucos. Agora, a família pede justiça pela tentativa de homicídio e diz que tem medo, caso os contratados para praticar o crime voltem às ruas.
Bom, essa é a parte que interessava a gente. A madrasta aí alega que já tá solta, como você viu, embora já esteja comprovado que ela mandou mesmo, que alega que estava nessa relação abusiva e numa hora de desespero fez o que fez. Quem tá em desespero, meu irmão, não contrata ninguém, não encomenda crime de ninguém. Ou age sem pensar, motivado pelas emoções, ou simplesmente sai dessa vida. Não tem essa de eu vou encomendar, vou combinar com o cara, vou dizer onde eles estão. Não tem essa de alegar que é desespero. Foi um crime frio e calculista. Com certeza deve também ter aí interesse financeiro. Porque se o pai e a filha perdem a vida, quem é que ia ficar com o que eles têm? Só que a justiça, meu irmão, as nossas autoridades, eles sabem disso. Mas a culpa não é nem deles, é porque os nossos parlamentares são vendidos e vão criando esse tipo de lei que aí é um prato cheio para o advogado chegar e dizer, ó, mas ele está amparado por essa lei aqui, por essa outra ali. E no contexto geral, a nossa sociedade está sendo trabalhada para isso. Para você ter uma ideia, o crime de incesto não existe, a não ser que seja um de menor, aí no caso entra abuso. Mas se a filha for de maior e ela quiser ter o relacionamento com o próprio pai, isso não é crime. E ainda a gente acredita que vive num país de raiz cristã. Cristã como? Que permite uma coisa dessa. Agora, como eu digo para vocês, meus irmãos, essa não é a hora de jogar a toalha e perder a fé. Porque tem pessoas tentando ir contra essa agenda da elite. Tem pessoas agora propondo transformar em crime um incesto. Penas de 5 anos para quem for pego fazendo isso. Filho com a mãe, o pai com a filha, irmão com irmão, 5 anos de cadeia. Eu sou plenamente a favor que isso seja aprovado. Agora, o que a gente como sociedade tem que ver é quem é que teve essa coragem de propor isso. Quem é que vai ser contra isso? É essas coisas, meus irmãos, que a gente tem que começar a observar para a gente tentar fazer a nossa parte e atrasar a maldita agenda. Porque o trabalho que eles vêm fazendo é muito grande. Você viu o brinquedo. Se você tiver um tempinho e você sentar com seu filho para assistir um desenho que parece bobo, por exemplo, como Bob Esponja, você vai ver tanta insinuação ali, tanto incentivo à sexualização dos seus filhos, que você vai ficar bobo. Programações que realmente eram sadias, inocentes, como o Chaves, por exemplo, elas estão sendo banidas. Os canais infantis aqui do YouTube não foram tirados apenas porque estavam mostrando propaganda para criança, porque a televisão sempre fez isso. Eu me lembro como hoje a gente está assistindo o Cavaleiro do Zodíaco, né? Que era febre na época, e entrava 4, 5 intervalos. Olha os bonecos da Bandai aqui, olha, ceia, o seu poder e não sei o que. A gente ficava doido, os bonecos caríssimos, era um salário mínimo na época, quase um salário mínimo. Eu mesmo só vim ter um depois que juntei muito dinheiro para conseguir. Dinheiro do lanche, inclusive. E era um sonho um boneco daquele, era uma verdadeira ostentação comprar um boneco daquele. Então a gente sempre foi acostumado, né? Aqueles brinquedos da Glaslit, da Estrela. A gente sempre viu propaganda na programação infantil. Ninguém vive, né? Uma televisão não vive, um programa não vive sem vender as propagandas. Você está assistindo esse vídeo e está aparecendo alguma propaganda para você. Não tem como sobreviver nesse ramo sem aparecer a propaganda. Inclusive para manter o trabalho. Mas alegaram isso e baniram todos os canais infantis do YouTube. Hoje tem, mas não são monetizados. Agora, por que isso aconteceu? Porque com os canais infantis aqui, os pais criavam a própria lista, personalizavam essas playlists e deixavam o filho ali assistindo tranquilo, porque qualquer coisa que tivesse em desacordo com a opinião, a criação do pai, ele ia direto no criador do YouTube e reclamava, denunciava. E o YouTube era muito rígido com suas regras. O YouTube ia para cima. Aí alegaram, não, mas está mostrando propaganda, meter a maior multa que uma plataforma já recebeu para banir esses canais e os seus filhos, os nossos filhos, ficar à mercê desse tipo de programação de novo. Esses desenhos que estão trazendo diversas mensagens, incentivando inclusive as pessoas a ser anticristão quando crescerem. Então, meus irmãos, como eu disse a vocês, são pontos que parecem isolados, mas eles não são. Existe todo um esquema, toda uma programação que nós fomos vítimas dela, que chegamos a esse pensamento, vê uma coisa dessa acontecendo e muita gente nem liga. Isso rola mesmo. Qualquer dia eu vou pegar a nossa Bionet e eu vou passar aqui numa região onde tinha um pai que fazia isso com a própria filha, alugava ainda por cima. E eu tenho certeza que muita gente vai ficar de boca aberta em saber o lugar que isso acontecia. Me cobrem aí para depois eu fazer esse vídeo, tá certo? Eu vou encerrar por aqui. A gente volta amanhã, se assim o criador permitir. Então são 2 vídeos por dia, um às 7h30 da manhã e outro às 5 horas.
peça o seu like, não esquece de dar o seu like e de compartilhar, meus irmãos, porque esse tipo de assunto são pouquíssimas pessoas que têm coragem hoje de falar, porque é cada vez mais restrito. Você pode fazer o ato, mas criticá-lo não pode mais, está ficando cada vez mais assim. Nós não podemos permitir isso. A moral e os bons costumes têm que ser preservados, meus irmãos. Isso é ser cristão. Então fiquem todos com Deus, um abraço, seguimos juntos.